Pontualmente, 14 horas desta segunda-feira, dia 3 de dezembro de 2018, começa aqui mais um Salutes. Para quem está sintonizando pela primeira vez, o Salutes é um programa que foi criado em 2009, portanto fez 9 anos já em junho passado, com a missão de resgatar as medicinas ancestrais, medicina tibetana e ayurvédica, e em especial a medicina tradicional chinesa, especialmente a acupuntura, que é a minha formação, a minha especialização, e unir com o que há de mais moderno na área das terapias e das medicinas, agregando a isso a mecânica quântica, a física quântica, como é que essas novas ciências, entre aspas, podem auxiliar a saúde, qualidade de vida e bem-estar. E desde aquela época já falamos que as medicinas ancestrais teriam um papel preponderante. E cada vez mais que a gente estuda física quântica, mecânica quântica, a gente sabe que as medicinas tradicionais estão diretamente ligadas a isso. Esse final de semana estivemos com o Dr. Neto Pinataro, fazendo um curso da Bioel, de bioeletrografia digital. Maravilhoso curso. E, obviamente, dentro dos parâmetros de avaliação, tem a questão do Yin e do Yang, tem as questões dos meridianos da medicina tradicional chinesa, e para quem é acupunturista tem indicações maravilhosas ali para se tratar. Tem equipamentos também ligados ao Riotest, que é o Rio do Oráculo da nova ciência, em que a gente utiliza também todo um levantamento dos meridianos que estão hipofuncionais, com baixa energia, ou hiperfuncionais, que também devem ser reequilibrados para que se obtenha a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar. Meu nome é João Carlos Baldan, sou acupunturista pela Associação Brasileira de Acupuntura. Eu sou formado há mais de 20 anos na ABA, a primeira escola para não orientais aqui no Brasil. Eu tive a honra de estudar lá, fui professor da entidade, diretor também, e pós-graduado em acupuntura, que é para dar aula. Eu fui professor, eu tive que fazer a pós-graduação em acupuntura e especializado em psicopatologia. Além disso, também em biorressonância aplicada à saúde e física quântica também. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre nutrição, alimentação, suplementação, principalmente para um órgão absolutamente importante que é o cérebro. Hoje a medicina alopática, a medicina contemporânea esticou, aumentou a idade média das pessoas estão vivendo muito mais, mas tem que viver com qualidade de vida, né? Alzheimer, Parkinson, tem uma série de patologias ligadas ao envelhecimento mental que devem ser cuidados, obviamente, como outros tópicos da área da saúde. Isso tudo porque o programa Salutes é um programa que está sempre em ressonância com a própria vida. Nós estamos ao vivo aqui pela página do Facebook, pela AltV, também pela minha página, João Carlos Baldan. Já tem 6 pessoas assistindo aqui, vocês podem mandar perguntas, fazer críticas e sugestões por intermédio da página do Facebook. Para tratar desse importante tema da nutrição cerebral, eu tenho o prazer de receber o Dr. Alain Dutra, que é um amigo, colega, praticamente um irmão. Eu sou muito grato à amizade, à grata amizade do Dr. Alain Dutra. Ele é além de ser um médico bastante competente, ele é um grande estudioso. Eu o conheci por intermédio das suas lives, pelos seus vídeos no Facebook, por intermédio do conteúdo que ele sempre divulga semanalmente, de muito boa qualidade, extremamente técnico. Aí a gente começou, eu entrei em contato para fazer uma entrevista, e como vários dos nossos entrevistados acabam nos tornando amigos, né? Porque a gente sempre está tratando de assuntos correlatos à saúde, mas eu tenho o prazer de ter, além do contato profissional com o Dr. Alain, também de desfrutar de sua profícua amizade. Muito boa tarde, Dr. Alain Dutra. Muito boa tarde. Como sempre, é um prazer recebê-lo aqui. Grande prazer estar aqui de novo, né? É sempre bom estar aqui. Aqui já se tornou uma segunda casa, né? Isso, que bom. E muito bom estar aqui podendo falar de um assunto tão importante quanto a saúde cerebral, né? Uhum. Na abertura eu comentei, né, doutor Alain, sobre a
as pessoas estão envelhecendo mais, mas tem que cuidar também da saúde. Não adianta ficar viver 120 anos não sabendo nem como é que se chama, nem onde mora, né? Sai para comprar o pão e não sabe nem o que está fazendo, né? É o que está acontecendo, as pessoas estão envelhecendo, a medicina está sendo muito eficiente em alargar os anos de vida, porém muitas pessoas estão vivendo os últimos 15 a 20 anos de vida com baixíssima qualidade. Então é muito importante que você tenha bons hábitos de vida, boa alimentação, alguns suplementos-chave que nós vamos mencionar aqui, para que você possa viver os últimos 10, 20 anos da sua vida com grande qualidade, grande produtividade, e que possa ter anos aí profícuos, né, em companhia da família, né, vendo os netos crescerem e sem perder a acuidade mental, que tem acontecido com muita frequência. As projeções estão mostrando que o Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas têm crescido muito, devido ao fato das pessoas estarem com mais anos de vida, porém com maus hábitos, associado à intoxicação tóxica ambiental, por metais tóxicos, os produtos do petróleo, derivados do petróleo, os organofosforados, os agrotóxicos, todas as substâncias químicas que estão se acumulando no cérebro, em especial mercúrio, e causando uma série de problemas. Alumínio também, né, doutor? Alumínio é muito importante, né? Também está envolvido na gênese do Alzheimer, alumínio. O excesso de cobre, o excesso de mercúrio também está envolvido. Né? A gente faz a desintoxicação no consultório profissionalmente, né? A gente sempre trabalha, eu trabalho com ortobiomolecular, assim como o doutor Alain também. A gente faz a avaliação dos metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários e tal. E a gente fala, olha, uma vez por ano, e um ano e meio, a gente tem que fazer a desintoxicação, a detox de metais tóxicos principalmente. O pessoal fala assim, pô, mas por que uma vez por ano? Porque nós estamos expostos, na verdade, a grandes níveis de intoxicação apenas por estar vivo. Aqui em São Paulo você respirou, uma grande quantidade de chumbo já foi para dentro. Você liga o chuveiro, você tem cloro, tem flúor na água, que é um absurdo, né? Estivemos falando com o Neto Pinhataro nesse exame, nesse final de semana, sobre a Bioel, da importância do flúor e o que ela causa à tireoide. Hoje tem praticamente todas as pessoas estão com problema de tireoide, principalmente por causa do quê? Da água e do flúor. Né? O Brasil é o único país do mundo que tem uma lei que exige colocação de flúor na água, que é um absurdo. Então tem flúor, tem cloro, tem poluição ambiental, você vai comer, tem agrotóxico, tem sabonete, tem pasta de dente, tem shampoo, todos os produtos aí que a gente utiliza para higiene, são órgãos florados, né? São complicados, né, doutora? Os produtos de limpeza estão cheios de lauril sulfato, você tem aí os parabenos, né? Substâncias tóxicas, você tem os produtos de higiene pessoal, os batons das mulheres, é muito comum ter chumbo também. Esmalte, tinta de cabelo. Esmalte, tinta de cabelo. Como é que eles falam? As tatuagens. As próprias tatuagens. Quer dizer, então as pessoas estão muito expostas, né, doutor? Muito expostas. Só de você, como você mesmo bem falou, só de você respirar o ar, você já está exposto a uma série de metais. Né? E alguns micro-organismos, como é o caso do mofo, de cândida, eles se beneficiam pelo biofilme. Então, eles formam biofilme no seu corpo e se escondem nos metais tóxicos. Então, o metal tóxico, até isso ele faz. Ele faz os organismos que te invadem crescerem com mais facilidade a formar os biofilmes. Então, é um problema sério isso daí, que as pessoas, em geral, estão ignorantes desse problema. Nós estamos fazendo o curso de biorressonância promovido pela Nova Ciência e pelo Instituto BEM aqui em São Paulo, uma vez por mês. Tem vários módulos acontecendo, eu recomendo absolutamente. E a gente tem estudado, o Alexandre Távola tem nos colocado, doutor Alain, que há uma similaridade entre os micro-organismos e os metais tóxicos. Como ele tem umas frequências em nível frequencial, né, de frequência quântica mesmo. Há uma similaridade, é como se eles fossem quase parentes, primos distantes, mas que acabam um facilitando a vida do outro. Tem isso? O senhor tem pesquisado isso, doutor Alain? Tem sim. Todos os autores que trabalham com essa área de intoxicação de metais tóxicos, eles afirmam que existe sim essa correlação entre os metais e os micro-organismos que são muito difíceis de identificar em exames comuns. Tá? Você vai fazer um parasitolol de fezes, um exemplo. 10% das vezes ele vai dar alguma coisa, mesmo que você esteja contaminado com algum micro-organismo. Né? Então, esses exames, eles são muito falhos, né? E muitas vezes você tem que fazer uma investigação muito profunda para identificar que a pessoa está tendo uma infecção crônica por um vírus ou está sendo contaminada por toxinas de fungos.
E existe essa correlação, como você bem falou, tanto a nível quântico quanto a nível ponderal também, entre os metais tóxicos e esses organismos que provocam infecções crônicas são difíceis de identificar. Eu quero um comentário do senhor, doutor Alain, no sentido de que eu tive uma paciente muito interessante, uma pessoa pequenininha, baixinha, mas brava, uma advogada, mais brava, mais honesta com a questão da justiça e tal, muito interessante. E eu fiz o exame de biorressonância na época e tinha dado um parasita, um Milton, na verdade. E ela falava que não, que ela tinha feito uma colonoscopia há uma semana atrás praticamente e que não havia achado nada, estava tudo bem, a colonoscopia e com Dulcolax, aquela coisa toda para lavar o intestino. Ela duvidou até então de ter dado pelo exame frequencial de que tinha um protozoário. E eu falei, olha, você vai tomar um tal produto que a gente trabalha frequencialmente, e em 3 dias ela estava expondo minhoquinhas pelas fezes. Isso não me surpreende não, porque eles vão se escondendo. Exatamente, porque você tem assim as criptas dentro do intestino grosso, eles não ficam exatamente na luz intestinal o tempo todo, eles ficam lá dentro dessas criptas, né? Sim. Então não é nada estranho. Cripta é tipo caverna? Uma caverninha que tem lá entre as células do intestino grosso, né? Sim. Então esses bichos sabem se esconder, né? Não é à toa que eles evoluíram para fazer isso, né? Para parasitar outros organismos, né? Não é porque você tomou um laxante e limpou o intestino, e esse exame não é um exame que foi projetado para isso, para identificar parasita, né? Sim. Parece meio óbvio, vou fazer um aparelho, vai passar um aparelho com uma câmera, como é que não vai enxergar um parasita lá dentro, né? Gostaria que fosse simples assim mesmo, né? Mas seria bom, né? Seria bom, mas não é. Eles ficam escondidos lá dentro das criptas e só vão sair realmente quando você fizer uma desparasitação. E realmente isso não foi uma grande novidade, não te surpreende. Não, isso não me surpreende. Isso pode acontecer. Com certeza. E como nós estamos dizendo, isso uma coisa acaba atrapalhando a outra, né? Os parasitas e os metais tóxicos acabam conversando entre si, vamos dizer assim, né? Faz uma mafiazinha. Uma mafiazinha, né? E atrapalhando a nossa saúde, né? E atrapalha, né? Atrapalha mesmo. Atrapalha no quê? Na nutrição do próprio organismo? Quais são os principais problemas de saúde ocasionados pela contaminação tanto de metais tóxicos quanto a parasitária? Então, a grande questão, assim, por que isso não é tão falado na televisão? Por que os médicos não falam de contaminação por metais? Porque as pessoas só se lembram da contaminação aguda. Por exemplo, o desastre de Mariana lá, que teve um despejo de várias substâncias tóxicas no meio ambiente. Aí as pessoas são intoxicadas agudamente. O que significa isso? Grandes quantidades em um período curto de tempo. Vai parar no sangue. Aí você faz o exame de sangue e você consegue identificar lá cádmio, chumbo, mercúrio, arsênico, está lá no sangue da pessoa. Só que isso é 0,1% dos casos. 99,9% dos casos você está sendo contaminado com pequenas quantidades de vários metais diferentes e você vai acumulando isso daí. Isso não pode ficar circulando no sangue. Então o que acontece? O corpo tem que remover isso do sangue. E tem 2 maneiras de fazer isso. Uma delas é o fígado consegue processar e eliminar esse metal junto com a bile, né? Que vai ser expelido no seu intestino grosso. E outra forma que o corpo vai tirar aquilo do sangue e vai acumular nos tecidos, né? Então, por exemplo, o chumbo acumula muito nos ossos e o mercúrio acumula muito no cérebro. Então, muitas vezes uma mãe passa para o filho o chumbo. É muito comum a mãe entrar na gravidez, ficar grávida, e ela desmineraliza os ossos durante a gestação. É como se fosse uma osteoporose da gravidez. E ao desmineralizar esses ossos, há uma mobilização do chumbo que vai para o neném. E muitas vezes a criança já nasce com chumbo. Existem estudos mostrando que a criança já nasce com mais de 300 substâncias químicas no corpo já. Contaminação tanto de metal tóxico quanto de substâncias dos agrotóxicos, né? Então isso é um problema muito sério. Então, por isso que os médicos em geral não reconhecem a intoxicação crônica, porque eles buscam o exame do sangue, que é muito difícil estar alterado. Você tem que fazer um teste de quelação oral, você dá um quelante para a pessoa e analisa a urina dela, porque o quelante vai fazer mobilizar aquele metal que vai voltar para o sangue, do sangue para a urina, e você consegue identificar aquele metal. É uma das formas de você fazer o exame, fora as outras formas que a gente tem em tecnologia quântica. Eu tenho uma dúvida em relação a isso, porque me parece, doutor Alain,
Minha prática clínica no consultório, muitas vezes eu uso o hidrovitalis, que é por intermédio dos pés, você liga um eletrodo com água salina e ele vai tirando os metais tóxicos. Tem vários programas, mas você pode quelar metal tóxico pelos pés. Em alguns casos, a água, no princípio, fica clara. Ela não fala assim, bom, não tem metal tóxico. Só depois de 4 ou 5 sessões parece como se fosse um balde em que aquela ferrugem ficasse muito no fundo e que precisasse mexer bastante. Uma quarta, quinta sessão é que a água começa a ficar escura. É assim mesmo? Demora para mobilizar? Demora para mobilizar. Então, tem umas pessoas que até estranham, porque ela faz o exame do mineralograma, e aparece lá, digamos, que ela está intoxicada com chumbo e arsênico, dá um exemplo. E aí ela faz uma quelação, ou faz um tratamento com hidrovitalis. Aí ela vai fazer um segundo exame daqui a 1 mês, 2 meses ou 3 meses. Aí aparecem outros metais. Metais. E a pessoa fica achando até estranho. Como é que pode? Eu não acabei de fazer um tratamento para me livrar do metal, mas é porque existe uma ordem de eliminação. Aí você mobiliza um metal, e aí depois você termina de imobilizar ele, vem outro metal. Né? Então isso que você está falando acontece mesmo, porque você vai fazendo várias sessões e vai tirando a casca mais fina até chegar na casca mais grossa. Exatamente, o que está mais profundo vai superficializando e tem essa sequência de eliminação. E quais são os principais efeitos deletérios? Eu já perguntei isso, mas, por exemplo, o Alzheimer é um deles, mas tem outros problemas de saúde por conta da contaminação. Na verdade, se você falar em intoxicação aguda, são principalmente sintomas neurológicos, né? A pessoa fica com fraqueza muscular, ela fica com confusão mental, vômitos, ela pode ter distúrbios intestinais, ela pode ter formigamento de membros. Isso é uma intoxicação aguda. Raramente a pessoa vai ter sintomas assim muito evidentes, né? Uhum. O que 99% das vezes é uma intoxicação crônica, ou seja, pequenas quantidades de metais ao longo de muito período longo de tempo que vai se acumulando. E aí o principal sintoma é fraqueza e aquele sintoma do fog mental, né, névoa mental, fadiga crônica, né, aquela síndrome da fadiga crônica, a pessoa tem o cansaço que não melhora com nada, ela dorme, não descansa, né, muitas vezes dificuldade de raciocínio. Esses são os principais sintomas mais comuns. Pode ser confundido, por exemplo, com a fadiga adrenal, que hoje está todo mundo fala em fadiga adrenal. Com certeza, na verdade é indistinguível, né? Nós já falamos aqui sobre fadiga adrenal em programas anteriores, já falamos sobre fadiga mitocondrial. Essas coisas são, pelos sintomas, indistinguível. Você não consegue distinguir fadiga adrenal, mitocondrial ou intoxicação metal tóxico só pelos sintomas. Você precisa fazer uma avaliação completa para identificar. E pode ter tudo junto, inclusive. Você pode ter tudo isso junto. Quando as pessoas me procuram no consultório, geralmente, o primeiro passo eu falo, olha, vamos partir para desintoxicação, depois vai para a nutrição. As pessoas falam, tem esse, primeiro passo, desintoxicação. Você está com essa política lá no seu consultório? O que você está atuando nessa área da detox? Qual a importância da desintoxicação no teu trabalho clínico? Olha, é fundamental. A gente tem tanto que se preocupar em dar os nutrientes necessários para dar suporte aos órgãos-chave do detox, que são o fígado, o intestino delgado, né, que recebe a bile do fígado. A pele é um grande órgão, nosso maior órgão, e que também tem uma função detox muito importante. Então, é fundamental suar para você eliminar, principalmente alumínio. O alumínio é um dos principais metais que saem pelo suor. Temos também os rins, que são fundamentais. Então, é muito importante dar suporte para esses órgãos funcionar de uma forma correta. Então, você tem que, ao mesmo tempo, cuidar da nutrição e cuidar da eliminação. Então, eu acho interessante você dar primeiro uma nutrição e fazer depois a retirada do metal. Porque às vezes quando você faz a retirada do metal sem garantir que as vias do detox estão boas, pode acontecer uma reintoxicação aguda. Você está mobilizando aquele metal tóxico que estava no osso, que estava no cérebro, que estava no tecido mole, joga ele de volta para o sangue. Então o fígado tem que estar funcionando muito bem. Você tem que estar com a glutationa no fígado, que é fundamental para a antioxidação e também para o funcionamento das fase 1 e fase 2 de detox do fígado, e tem que estar 0 bala para você poder mobilizar esses metais e estar eliminando do organismo. Né? Já vi casos, por exemplo, de pessoas com Alzheimer e que fizeram o detox, fizeram a quelação de metal sem cuidar primeiro da nutrição e que houve uma piora
Do quadro. Do quadro, justamente porque não houve tempo do fígado, dos outros órgãos terem a sua etapa de detox otimizada. Então tem que cuidar das duas coisas ao mesmo tempo. Essa que é a verdade. E as principais patologias ligadas, então, à intoxicação do cérebro, principalmente, seria o Alzheimer, seria primeiro, depois seria Parkinson, fora os FODs. De comum, né? O mais comum realmente é o Alzheimer. Aí você tem outras demências menos comuns, como a demência frontotemporal, você tem a demência parkinsoniana, né? Então, mas deve também ter outros, não sei, doutor, desculpe cortá-lo, mas deve ter outros sintomas aí ligados, por exemplo, a pânico, depressões, indisposições mentais. Pode-se fazer uma associação desse nível, não? Sim, com certeza. Você está se referindo aos metais tóxicos? Metais tóxicos. Sim, sem dúvida. Você pode ter qualquer tipo de sintoma cerebral. O mais comum é a fadiga e a névoa mental, né? O Dr. Cáter... Mas você pode ter também, com certeza, confusão mental, você pode ter síndrome do pânico, você pode ter distúrbios do sono. Isso tudo está relacionado, sim. O Dr. Cáter esteve aqui recentemente e comentou que ele havia feito uma associação de ideias de que as pessoas com pânico quase 100% dos pacientes que ele atendeu com pânico estariam também com toxoplasmose instalada no cérebro. Sim, isso aí é muito frequente. Isso aí, existem umas maneiras de você fazer o diagnóstico de toxoplasmose através da biorressonância, né? Existem testadores para isso, né? Porque é um diagnóstico convencional com os exames que muitas vezes dá falso negativo, ou seja, a pessoa tem o problema e o exame não dá a presença do toxoplasma, né? Aliás, isso é muito comum nos nossos consultórios, né, doutor? Às vezes a pessoa vem com um exame ponderal falando, não, eu não tenho intoxicação por isso, eu não tenho toxoplasmose, e a gente faz por biorressonância e percebe que tem, né? E a gente vai mais... Que boa parte desses micro-organismos, eles são parasitas intracelulares, né? Então não é tão fácil de identificar esses elementos. E como é que o senhor trabalha no consultório? O paciente chega, o senhor já faz o exame de biorressonância para identificação? Como é que é a prática? Hoje nós estamos dando uma ênfase muito grande nesse exame de identificação dos metais. Uma coisa que eu reparei já há alguns meses, como é muito fundamental a pessoa fazer um exame para identificar metais tóxicos no corpo. E esses exames, infelizmente, não estão muito acessíveis, os exames mais, digamos assim, os mais ponderais, né? Para identificar os metais, que seria você fazer um mineralograma na urina, com esse teste de quelação oral, né? Com esse teste que mobiliza os metais. E também existe o mineralograma da saliva, e existe o do cabelo, são os três mais comuns. Todos esses exames estão na faixa de R$2.000, né? Cada um deles. E os convênios não estão cobrindo, né? Então, é a forma que eu encontrei, usando uma tecnologia confiável, que usa biorressonância, para identificar esses metais, e que nós implementamos na clínica, e nós estamos fazendo, inclusive, essa avaliação gratuita, tanto nos nossos pacientes, quanto também, a gente está deixando aqui até esse contato, quem precisar fazer esse exame de maneira gratuita, sem compromisso nenhum, pode estar procurando a clínica HRI lá em Santo André, que estaremos fazendo esse exame para identificar os metais tóxicos com a tecnologia de biorressonância quântica, tá? Então, se você tiver interesse, pode ligar no 11 4902 2038, repetindo 11 4902 2038, ou entrar no link alainuro.com/avaliação-gratuita. Você vai ter mais informações sobre essa avaliação totalmente gratuita, tanto para pacientes quanto para pessoas que têm interesse de estar fazendo avaliação. Quer dizer, essa primeira avaliação dos níveis de intoxicação é o primeiro passo para a conduta terapêutica, que, aliás, já te dá bastante informações que podem lhe auxiliar para o tratamento clínico, né? Sem dúvida, e nada impede que se a pessoa depois quiser fazer o exame da mineralograma, que tem esse custo em torno de R$2.000, ela pode fazer para confirmar os achados, mas essa tecnologia tem se mostrado muito confiável e tem sido uma maneira alternativa que nós encontramos para ajudar as pessoas e evitar aumentar muito o custo, né, dessa avaliação. Pessoal, eu estou aqui, eu adquiri esse aparelhinho aqui para evitar de trazer o computador, mas até hoje eu e ele, a gente está numa aproximação, num approach, e tem hora que vai, que eu fico maravilhado, porque realmente ele é muito pequenininho, não preciso trazer o computador,
E tem horas como essa que eu perco aqui aonde que eu estou aqui, ele começa a girar e eu não sei aonde é que está. Mas isso daí é um tablet ou é um celular de tubo? É um tablet. É? Um tablet. Eu achei que fosse celular de tubo. Não, esse aqui é um tablet. Tá certo. E eu e ele, a gente está ainda, nós estamos na aproximação ainda, de amor e ódio. Né? Às vezes é muito mais ódio do que... achei aqui. Muito mais ódio do que amor. Mas, enfim, está aqui a AltV, nós estamos falando na AltV e na minha página do Facebook, nós fizemos a chamada do programa, está aqui sim. As pessoas podem fazer perguntas, críticas e sugestões aqui pela nossa página do Facebook. Doutora Alain, qual a porcentagem das pessoas que têm idade um pouco mais avançada e que na idade já de ter possivelmente um Alzheimer desenvolvido, que realmente já está, o índice dessa doença está se consubstanciando? Quantas pessoas mais velhas após 70 anos, vamos supor assim? Isso vai depender muito da genética, né? Existe uma coisa chamada apolipoproteína E2, E3, E4, né? Quem tem a genética ApoE4 homozigota ou heterozigota tem uma chance 10 vezes maior de desenvolver Alzheimer, né? 10 vezes. 10 vezes maior. Então é importante, se você tiver vários casos na sua família de Alzheimer, é importante que você faça teste genético para identificar se você tem essa genética desfavorável. Se você tiver, é 10 vezes mais comum. Tá? Agora vai depender muito dos hábitos de vida. Se a pessoa tiver hábitos de vida ruim e viver o suficiente, tiver uma genética, digamos, desfavorável, a chance dela desenvolver o Alzheimer vai estar em torno aí de 20% ou mais, dependendo das condições. Então é muito importante que a pessoa faça uma dieta com baixa quantidade de carboidrato refinado, com baixa quantidade de açúcar, de farinhas, alimentos processados, industrializados, tá? Porque uma das principais causas do Alzheimer e doenças neurodegenerativas é a resistência insulínica, é o excesso de insulina provocado pelo excesso de carboidrato de liberação rápida no sangue. Então, as pessoas pensam que o problema só é a quantidade de açúcar, né? Principalmente o excesso de insulina, que é em decorrência do excesso de açúcar e de farinhas. Então é fundamental ter esse tipo de alimentação rico em verduras, legumes, gorduras de qualidade. O óleo de coco é altamente protetor para o cérebro, né? Tem as gorduras de cadeia média no óleo de coco, ele também é muito rico em vitamina E, nas 8 formas da vitamina E. E o óleo de coco vai ser uma fonte de energia limpa para o cérebro, né? Que vai queimar tanto os ácidos graxos quanto os corpos cetônicos, que são decorrentes do óleo de coco. E você vai ter saúde cerebral se você ingerir grande quantidade de óleo de coco e também os ômega 3, principalmente o ácido docosahexaenoico, DHA, não é DHEA, é DHA. O pessoal confunde DHEA com DHA. É verdade. O DHA é um tipo de ômega 3 que você pode adquirir as cápsulas de óleo de peixe rico em DHA e que vai ser de grande valia para o seu cérebro. Então, as duas maiores dicas que eu dou para você, além de fazer uma dieta com muitas legumes, verduras e vegetais e pouca açúcar e farinha, e aí reduz fruta também, né? Porque é frutose, né? As frutas tropicais devem ser comidas com moderação, mas as frutas com baixo índice de açúcar, né, que tem um índice glicêmico baixo, como é o caso do kiwi, da maçã, das frutas vermelhas, não tem problema. Agora não pode comer manga, banana o dia inteiro, né? Mamão, essas frutas doces, né? Mas o principal não é nem as frutas, são os sucos de fruta, né? Que as pessoas tomam achando que estão tomando algo saudável, né? Então, suco de laranja. Dá pico de insulina, né? Dá pico de insulina. Né? A Maria Aparecida, boa tarde, doutor Baldão, obrigado. Helder Silva, meus parabéns pela iniciativa e cumprimentos pela visita do grande doutor Alain, saudações aos dois, obrigado, Helder. Maria Aparecida, admiro muito o seu trabalho, doutor Alain. Muito obrigado. Viu? A Rosângela Domingues está citando várias pessoas. O Helder pergunta o seguinte, falar um pouco mais sobre o sistema linfático. Qual é a ligação do sistema linfático em relação às toxicidades? Tem bastante relação, sim. O sistema linfático é um dos sistemas do nosso organismo que sofre intoxicação crônica, né? Então, por exemplo, é muito comum, as pessoas vão fazer massagens, principalmente as drenagens linfáticas, se a pessoa for muito sedentária, não se move, não faz atividade física, ela pode acumular toxinas tanto no linfático quanto nas juntas, né, nos ligamentos,
nas articulações. Artrite, artrose. Acumula as toxinas ali. Então, se a pessoa, por exemplo, é sedentária, vai fazer uma massagem, às vezes acontece de mobilizar a toxina e ter uma intoxicação aguda por mobilização dessas toxinas. Então, se você for fazer uma drenagem linfática, seja muito atento a tomar bastante água, né, para você poder mobilizar melhor essas toxinas e também cuidar dos sistemas de antioxidação do corpo, né? Manter aí os suplementos melhores para isso é a N-acetilcisteína, o NAC, né, que é o precursor da glutationa. Também você pode adquirir a acetilglutationa, que é um suplemento via oral, ou a glutationa sublingual. Isso também pode ser feito intravenoso, essa glutationa, né, para melhorar as condições de detox do seu corpo. Mas para fazer uma drenagem linfática, faça tomando muita água, né, e tome esse N-acetilcisteína, que é mais fácil de comprar como suplemento para dar suporte ao sistema detox e aumento do nível de glutationa no seu organismo. E essas são as principais indicações, inclusive, para a questão cerebral. Quais são os principais? Os principais suplementos para o cérebro, vamos citar alguns aqui. Um deles, já falamos, que é o ômega 3 DHA, né? Então você compra um ômega 3 rico em DHA, que é o ácido docosa hexaenoico, que esse é um dos principais componentes da membrana celular do cérebro. O cérebro ele é feito de 65% de gordura. Então por isso que é tão importante você comer gorduras de qualidade para dar suporte para o seu cérebro. E um deles é o óleo de peixe, outra que nós mencionamos, o óleo de coco. Outro suplemento muito importante para o cérebro é a fosfatidilcerina, que dá suporte à formação de neurotransmissores, dá suporte à formação do acetilcolina e a dopamina, que são neurotransmissores cerebrais, e vai ajudar na comunicação entre os neurônios, além de melhorar a formação da membrana celular do neurônio. Outro grande suplemento para o cérebro, já mencionado também em vídeos que eu já gravei, é o azul de metileno. O azul de metileno, que foi a primeira droga que foi sintetizada no final do século XIX, até hoje é utilizada para ajudar em cirurgias, para identificar fístulas, é uma coisa barata, e ela ajuda também na mitocôndria, porque ele ajuda no transporte de elétrons na mitocôndria, ajuda na função cerebral. Só que o azul de metileno tem que ser consumido em grau farmacêutico, porque existe muito azul de metileno, por exemplo, para tratamento de aquário, que ele tem contaminação metais tóxicos, né? Então você tem que adquirir um azul de metileno em grau farmacêutico. Você pode adquirir em algumas manipulações e também em algumas lojas especializadas. Mas isso também depende do consumo. Ele teria que ser necessariamente infusão? Não, você pode fazer via oral. Pode tomar via oral? Infusão também existe, você pode fazer infusão do azul de metileno também. Eu particularmente fiz uma vez e é incrível, né? Porque a urina fica azul mesmo. Fica verde, azul. Limpa todo o organismo. E a pessoa se assusta com isso, mas realmente é um efeito. Ele é um corante, né? Então ele realmente vai corar os seus tecidos e até mesmo a urina. Tá? E aí tem outros, você também tem o CDP-colina, né? Também chamado de citicolina, que é um grande doador de colina para o cérebro. Também vai ajudar no processamento cerebral, você vai ter pensamento mais rápido. Mas isso é suplemento? Suplemento. Mas você compra isso na farmácia? Você pode comprar ele tanto em lojas internacionais que vendem, né, tipo iUrb.com, ou em loja de manipulação. Como é que chama? Farmácia de manipulação, citicolina. Ceticolina. Tem dois nomes, citicolina ou CDP-colina. É a mesma coisa. É um doador de colina para o cérebro. Aí você tem a Bacopa Monnieri, que é uma erva muito interessante também, a melhor para estudantes, que se você for estudante, estiver estudando para vestibular, a Bacopa Monnieri, que é uma erva da medicina chinesa, ela vai ajudar muito o seu cérebro a memorizar melhor as coisas, né? Você tem o cogumelo juba de leão, que é da medicina tradicional chinesa, também é muito bom, processamento cerebral, ajuda muito também na memória, no humor, né? E temos também o piquenogenol, que ajuda na saúde das artérias, dos vasos arteriais, vasos venosos. O piquenogenol também ajuda nos vasos linfáticos. Ele ajuda a melhorar o fluxo de sangue do cérebro. Isso também é um suplemento? Também é o extrato da Pinheiro Marítimo francês, né? Chamado de piquenogenol. Piquenogenol. Né? Piquenogenol. Isso também se compra em farmácia? Também farmácia de manipulação, farmácias também de manipulação. Suplementos também. Eu vou pedir para o Xerec colocar nesse momento, nossos GCs Xerex, para as pessoas entrarem em contato, conhecer sempre o nosso trabalho. Pode colocar, por gentileza?
Esse é o WhatsApp, esse é o meu WhatsApp, tá? Para marcar consultas, informações, falar comigo. 11 97719 2266, especificamente para o WhatsApp, tá? Por favor, mande o WhatsApp, entre consulta e outra, entre um trabalho e outro, a gente acaba respondendo a todas as pessoas interessadas ou que desejam mais informações. Pode passar outro, Xerec, por gentileza? Essa é a loja virtual, loja.jcbaldão.com.br. Essa loja tem os equipamentos da Nova Ciência que a gente utiliza tanto na prática clínica, quanto também para as pessoas, os amigos médicos, terapeutas que utilizam. Tem gerador de prata, tem o Potentizer, que trabalha com frequenciais, tem o PC Zapper, que a gente utiliza aí para modulação de ondas cerebrais, enfim, tem o ProSync, tem o Hidrovitalis, e tem essa zeólita que a gente está tomando bastante, inclusive, para a desintoxicação de metais. Isso eu recomendo, inclusive eu tenho passado para vários pacientes, tido uma resposta muito boa. Eu mesmo tomei, estou tomando na verdade o zeolita. Eu nunca sei se é zeólita, zeolita. O Thomas vai virar no... Qual que é a pronúncia correta, né? Ele fala zeólita, né? Mas meio brasileirado, fala zeolita. Inclusive, né? É um excelente... Eu tenho um vídeo sobre o zeolita e tem um vídeo também sobre comparação entre argilas, né? E o zeolita é muito bom também para remover metais tóxicos do organismo. Porque ele tem uma estrutura, o Dr. Lain explica isso muito bem. Inclusive tem um filme do Dr. Lain que está inclusive na minha página e está ligado ao nosso site, explicando da zeolita, né? Sim. Tem vários tipos, esse praticamente que nós trabalhamos, ele vem de Cuba, que é de um vulcão, tem uma reserva já hoje especializada nisso. E praticamente é uma novidade aqui no Brasil, né? Porque a lava do vulcão entra em contato com o mar, com a água salgada, e cria essa estrutura desse pó que é muito fininho. E eu tenho usado bastante também, viu, doutor? É importante usar, inclusive, de boas fontes, como é o caso aí da Zeolquantic, né? Da Zeolquantic, porque que é a criptotinolita, né? Isso. Que é uma forma bem purificada, né? E ela ainda recebe uma frequência, né? Frequenciada. Frequenciada. Nós trabalhamos com o Potentizer e esse da Zeolquantic é frequenciada já dentro da empresa, que é o produto que a gente coloca na loja, com frequências de fígado, de rins, para facilitar inclusive a desintoxicação. E você tem tido boa experiência? Tido ótima experiência, é muito bom para desintoxicação de metais e também ajuda bastante pessoas que têm a desbiose, porque ele tem um efeito também de tirar micro-organismos. Ele primeiro limpa os metais tóxicos, depois de uma segunda onda ele vai limpar substâncias agrotóxicas, numa terceira onda ele tira micro-organismos. Então ele funciona até para isso também. Eu tenho falado com... Aliás, o Salutis tem duas versões. Hoje, de segunda-feira, aqui na AltV, toda segunda-feira, 14 horas, TV da internet, AltV. Na sexta-feira, na TV Guarulhos, que tem TV Guarulhos, e também pela minha página do Face. Você pode acompanhar os dois programas. Todos os programas vão para o canal do YouTube, em especial nessas mídias sociais você pode acompanhar no Instagram, @jcbaldão.acupuntura, e nos dois canais do YouTube, que é o meu nome, João Carlos Baldan, e no Além de Agulhas. Todos os programas Salutis estão lá. E tem mais alguma vinheta? Tem o site www.jcbaldão.com.br. Acabaram? Finite as vinhetas. E na TV Guarulhos eu vou entrevistar o Thomas, acho que nossa próxima sexta, no dia 7. Na próxima sexta-feira, o Thomas, ele é o grande especialista, ele mora em Natal, ele inclusive tratou de tumor dele, ele se curou com tumor utilizando a zeólita. Ele falou para mim que é muito interessante o aparelho, o consumo para metais tóxicos. Ele falou que vírus e bactérias ele não é tão eficiente, mas para metais tóxicos, aquele que vem do plástico, como é que chama? Os isopropeno, não, como é que é? Os xenobióticos. Xenobióticos, né? Que vem do plástico, é isso? Sim, você está falando do xenoestrógeno. Xenoestrógenos. Então, sim, ele tira, na segunda onda ele tira esses produtos da indústria do plástico, né? Ele tira. Inclusive, ele me falou que para parasitas também é muito eficiente. Sim, na terceira onda ele vai tirar os parasitas. Também. E no seu vídeo, doutor Alain, o senhor fala sobre a inteligência do 70% desse produto silício, que na verdade também descongestiona a pineal por conta de ser silício.
e ele faz esse rastreamento praticamente inteligente, né? Sim, é muito interessante a ação dele. Inclusive para quem tem intestino um pouco mais solto, parece que ele agrega um pouco mais. Então, ele isso? tem ajudado muito nos casos de intestino irritável, de desbiose, justamente para essa característica de dar uma secada nas fezes, né? Lógico, para quem tem constipação, pode piorar um pouco a constipação, então tem que tomar cuidado nesse ponto. Tanto é que a recomendação é a ingesta de muito líquido, muita água, Sim. enquanto se está tomando... Isso é fundamental. Até para mobilizar as toxinas, né? Senão você tem que tomar muita água para mobilizar as toxinas. E aí, continuando no assunto dos suplementos cerebrais, temos a vipocetina também. Vipocetina, que ajuda muito a aumentar a circulação do cérebro. Ela inibe uma enzima que ajuda a aumentar a dilatação das artérias. É parecido com o Viagra, só que é um Viagra do cérebro. Uhum. É uma coisa interessante, porque enquanto o Viagra ele inibe a fosfodiesterase 5, né, que vai aumentar o fluxo de sangue para o pênis, esse vipocetina ele inibe uma outra fosfodiesterase e aumenta o fluxo de sangue para o cérebro. Também um ótimo suplemento cerebral, vipocetina. E a sintomatologia dessa saúde mental, como você disse agora há pouco, então mente mais rápida, ideias mais rápidas, assimilação para estudos. Como é que você pode orientar, doutora Alain? Eu estou com a mente saudável. Então, exatamente, várias categorias aí que esses suplementos atuam, né? Uma delas é o aumento da memória, outro aumento do processamento cerebral, o outro é o aumento da energia, da disposição, né? Uhum. Existe uma categoria que é o recall, né? Que é a lembrança, a facilidade com a pessoa acessa a biblioteca das lembranças dela, né? Então, cada um desses suplementos vai atuar mais em dessas categorias do cérebro, né? Por exemplo, a L-teanina, ela é muito interessante também, porque ela vai aumentar os níveis do neurotransmissor calmante do cérebro, o GABA, e vai modular também a dopamina, e ao fazer isso você aumenta as ondas alfa do cérebro. Então você vai ter uma calma, uma tranquilidade no cérebro associada a uma atenção. É como se fosse uma cafeína que não deixa a pessoa pilhada. Uhum. Então, a pessoa vai ter atenção e foco sem ficar agitada, como é o efeito da cafeína. E qual são? A gente sabe, né? Pela medicina chinesa, a gente fala Yin e Yang, né? O Yin é uma energia mais interna, mais interiorizada, mais ligada aos órgãos, e o Yang mais uma energia externa, mais ligada às vísceras, etc. Que praticamente aos dois sistemas que precisam se equilibrar entre essas duas forças aparentemente opostas, a gente pode fazer uma analogia ao sistema parasimpático e o simpático. O GABA provavelmente, obviamente, é mais ligado ao sistema parasimpático. Sim. No sentido de acalmar, de abaixar, de tranquilizar. O GABA, ele vai, quando você estimula o GABA, você vai ter um efeito similar ao da meditação. Né? Você vai ter aumento das ondas alfa do cérebro, né? E você vai estar naquele estado de tranquilidade e de foco, de clareza. Né? Então a L-teanina tem esse efeito. Outra substância que também aumenta o GABA é a L-taurina. Né? Aumenta o GABA. Aumenta o GABA e também tem o efeito também de aumentar a energia. A rhodiola rosa, que é uma planta também muito utilizada na Rússia, era usada pelos soldados russos, né, nas guerras, né? Uhum. Aumenta também muito a resistência e a resiliência, aumenta também a atividade cerebral e ajuda as pessoas a aumentar a produtividade, principalmente no trabalho. É outra substância muito interessante que atua tanto como modulador adrenal quanto melhorar o cérebro. A rhodiola rósea. E aí a minha pergunta, doutor Alain, é exatamente isso. Qual o sistema que controla ou modula essa aparentemente contradição entre simpático e parasimpático no cérebro? São vários neurotransmissores, é o equilíbrio de vários neurotransmissores, né? Que a dopamina... O principal excitatório do cérebro é o glutamato. Glutamato. O glutamato ele tem que estar equilibrado, não pode nem estar exagerado, nem pouco. Se tiver pouco glutamato, você não consegue aprender coisas novas, você não consegue ficar atento. Então, você tem que ter um equilíbrio entre o glutamato, entre a acetilcolina, que é outro neurotransmissor muito importante relacionado também a aprendizado de novos fatos, e a dopamina, a noradrenalina, a adrenalina. Aí você tem vários outros neurotransmissores menores, né, menos importantes. Né? O principal inibitório é o GABA.
né, que é o ácido gama-aminobutírico. Então você tem que ter o equilíbrio entre o glutamato e o GABA. Inclusive, a natureza é muito sábia e o precursor do GABA e do glutamato é o mesmo, né? A glutamina serve tanto como precursor do GABA quanto do precursor da adrenalina, por exemplo. Do glutamato. Do glutamato. Então você tem esse equilíbrio entre o glutamato e o GABA no cérebro para que o seu cérebro trabalhe no equilíbrio entre excitação e inibição. Hoje é uma coisa muito frequente, as pessoas estarem pilhadas o tempo todo, estressadas o tempo todo, e não conseguem relaxar, não conseguem dormir. Então essas pessoas vão ter excesso de ação glutamatérgica no cérebro e pouca ação do GABA. Né? Quer dizer, ficar com excesso e entra em pilha, né? E hoje tem um problema também que a maioria dos temperos hoje tem glutamato monossódico. Principalmente o macarrãozinho, que a gente não pode falar o nome, que é, como é que é? Bom, já sabe. Aquele macarrãozinho que é fácil de fazer. É, né? fácil de fazer, em 1 minuto você faz o Fica macarrão. rápido. Então, tem o glutamato monossódico que vai atuar como um estimulante e uma toxina, né? Uma toxina estimulatória do cérebro. Pois é. Acaba matando os neurônios por excesso de cálcio nos neurônios. Regina Figueiredo entrou agora falando boa tarde Regina, seja sempre bem-vinda. Regina Figueiredo sempre acompanha os nossos programas. Essa questão da natureza do simpático e do parasimpático é muito interessante, justamente por causa disso, que a natureza tem Exatamente. Agora eu gostaria, algo que eu nunca, sempre escuto nos cursos, e até hoje eu ainda não compreendi necessariamente, e não consigo entender, é a chamada barreira hematoencefálica. Sim. Me parece que é um sistema de proteção circulatória em que as toxinas não consigam adentrar. É um portão que o cérebro tem, isso. Que protege ele contra várias substâncias que não deveriam entrar no cérebro. O problema é o seguinte, hoje em dia nós temos o quê? Nós temos, já falamos, metais tóxicos, que é uma das coisas que abre a barreira do intestino, a barreira intestinal. Isso. Tem o glúten, né, que é uma proteína que também interfere na parede intestinal, aumentando... Inflamatória, inclusive. A inflamatória, ela estimula uma proteína chamada zonulina, que em grego significa portão, abre a barreira intestinal e entra um monte de porcaria para dentro da circulação sanguínea do intestino, tá? Que não deveria entrar. Por que eu estou falando de intestino se você perguntou de barreira do cérebro? Porque é exatamente a mesma barreira. A barreira do intestino é a barreira hematoencefálica, que o nome mais moderno é barreira hematohelicórica, elas são basicamente a mesma. Então, se você tem o leaky gut, o intestino que vaza, o intestino permeável, o seu cérebro também vai estar permeável. Aliás, para a medicina chinesa, a gente sempre fala isso aqui nos nossos programas, para quem está chegando agora, o intestino delgado é tão importante para a medicina chinesa que ele é um órgão acoplado ao mesmo elemento do coração. Todos os órgãos têm um shen, que é o espírito. O espírito do fígado, o espírito do baço, o espírito do rim, o espírito do estômago, o espírito do intestino delgado, que está ligado ao espírito do coração. E o coração, para a medicina chinesa, é o órgão mais nobre, que deve ser mais protegido. É o coração, porque é a sede do shen, a sede do espírito da pessoa. E o acoplado do coração é o intestino delgado. Olha a tamanha importância que o intestino delgado tem. Os chineses falam isso há 5.000 anos e agora, recentemente, aí, nos últimos 2, 3 anos, é que a medicina alopática ocidental contemporânea fala tudo começa pelos intestinos. A gente sabe disso há 5.000 anos. 5.000 anos. No curso de bioeletrografia digital, da BioWell, nesse final de semana, doutora Laim, nós fizemos exames de várias pessoas que fazem por exame de 10 dedos. O Dr. Neto Pinhataro virá em janeiro aqui, novamente, para falar sobre esse sistema. E a gente viu alguns exames de pessoas sob efeito de drogas. É absurdamente complicado os buracos que se abrem nas auras. Nas auras não, proibido falar aura, porque o Neto falou, não, a gente até brincava, deu muita risada, não é fotografia de aura. Aí eu falava, sim, esse curso de aura é bem legal, né? Ele morria de rir. Tá proibido falar aura, porque não é aura. Na verdade, é um ozônio que é lançado no dedo, numa câmera em que se faz uma foto e se faz uma bioeletrografia, na verdade. E verdadeiros buracos, doutor, não é? Inclusive na área cerebral. Esse exame é muito interessante, eu tive a oportunidade de ver a demonstração dele em um dos congressos que eu tive ano passado.
E é um aparelho muito interessante mesmo para avaliação de uma série de doenças aí. Tá, mas a pergunta é... Aos 30 anos a gente vai conseguir parar esse gap que tem entre a medicina oriental e ocidental. A gente vai conseguir... Mas eu acho que mais de 30 anos a gente consegue juntar os dois. Porque, nós estamos fazendo isso desde 2009 aqui. Não pode ser muito logo, senão a gente acaba o programa aqui. Na teoria, né? Na teoria. Não pode acontecer muito logo, senão acaba o nosso saúde. O saúde existe para isso, né? Mas a pergunta é exatamente isso, quer dizer, os efeitos da droga na área cerebral. A gente viu maconha, LSD e acho que o Santo Daime. A gente viu os efeitos. Criam barreira, buracos na bioeletrografia, inclusive na área cerebral. A pergunta é, esses efeitos de drogas são danosos para o cérebro, inclusive a maconha, que o pessoal defende que é natural. A maconha, na verdade, ela tem centenas de substâncias ali, né? E o THC, tem o THC, que é prejudicial, e você tem o canabidiol, que é o CBD, né? O canabidiol hoje é uma grande estrela, né, na medicina. Inclusive para tratamento de tumor, eles falam. Para tratamento de quase tudo, né? Mais ou menos a naltrexona, a naltrexona que eu já falo em vídeos também, que tem uma série de funções positivas para o organismo, inclusive para o cérebro. Você tem também agora o canabidiol, que é utilizado principalmente para doenças como autismo, doenças também TDAH, e é uma substância extraída da maconha, né? Mas você não está falando aqui que a gente tem que acender um baseado, tá? De jeito nenhum. Porque você vai estar ingerindo um monte de substâncias ruins junto, né? Mas é um extrato de uma parte... A mesma planta, né? Você vai ter o veneno e o remédio. É muito interessante isso, né? Então o canabidiol que está sendo extremamente estudado, que é o terror da indústria farmacêutica, porque ele substitui um monte de droga da indústria farmacêutica com vantagens. Com vantagens, o canabidiol. O canabidiol. Mas o THC é o que dá o barato, né? O THC que causa o prejuízo, né, o estrago no cérebro. Então, isso é bem interessante. A mesma planta parece aquele deus romano, Janus, né? O Janus. Tem duas faces, né? É o São João, né? Na verdade é o São João. Ele tem a face ligada para o céu e tem uma outra ligada para a terra, ou como queiram, né, para o céu e para o inferno. Que na verdade é um pouco o que a medicina chinesa faz também, né? Que é o yin e o yang, que é o simpático e o parasimpático. O fato é que a medicina tradicional chinesa defende que esse duelo entre esses polos opostos, isso é o mais poético e mais maravilhoso, que eu acho que é a dificuldade dos médicos em entender, é que esse duelo tem que ser harmônico, né? É um duelo das forças opostas que existem para gerar o universo, que é o homem e a mulher, o claro e o escuro, dentro e fora, alto e baixo, enfim, todas as contradições elas têm que existir para poder girar o universo, e há uma aparente contradição, uma luta entre espadas, mas harmoniosamente, porque se tirar um polo, acaba a vida, queiram ou não queiram. O fato é esse. Se tirar o polo positivo, apaga a luz. Se tirar o polo negativo, apaga a luz. Seu computador desliga, seu celular não funciona. Precisa da energia positiva e negativa, inclusive na eletricidade, em tudo. No magnetismo, nas teorias magnéticas e etc. Temos 7 minutos aqui, doutor Alain. Okay. As pessoas que querem, então, entrar em contato consigo, inclusive para fazer a consulta dos metais tóxicos, repete os seus dados e contatos. Então, nós estamos na Clínica HRI, em Santo André, na Avenida Industrial 780, sala 2401. O telefone de contato é o 11 4902 2038. Você também pode mandar um e-mail no clínica.hri, H de hotel, R de rato e de igreja, clínica.hri@gmail.com, e você pode também mandar mensagem no WhatsApp 971 30 1312, código de área de São Paulo 11 971 30 1312, e nós estamos agora com essa promoção, vamos dizer assim, né? Que é tanto para pacientes quanto para pessoas que nunca foram na clínica. Se eu quiser fazer só um exame gratuito eu quero só saber como é que estão os metais, só posso passar lá? É só agendar, não aparece lá sem avisar. Não, claro. Né? Agenda primeiro. Tem que agendar, né? Cair de paraquedas lá, eu cheguei aqui porque eu vi no Salutes aqui, o doutor aí está me esperando. Né? Verdade, até para a gente se organizar, tá? Você vai ser muito bem atendido, tá? Mesmo que seja um exame gratuito, você vai fazer essa avaliação com tecnologia de biorressonância quântica, e a gente, se identificar algum problema, a gente vai orientar
para quais são os próximos passos para a pessoa que fizer o exame. Então hoje nós falamos aí sobre a importância da alimentação, da nutrição e dos suplementos também para as questões ligadas ao cérebro. O Dr. Alain Dutra é um médico bastante pesquisador, estudioso, eu sempre acompanho as lives dele, tem várias lives com praticamente aulas importantes sobre medicina. O pessoal até pega um pouco no pé dele, inclusive eu às vezes em algum momento, porque ele fala muito tecnicamente de várias substâncias, fala muito uma linguagem médica ainda. Estou melhorando, viu? Tá perdendo o ranço. Estou melhorando agora. Tá perdendo o ranço. Estou aprendendo aí com outros médicos mais famosos do que eu, né? Tem uma linguagem mais popular, né? Mais popular, vídeos mais curtos também, né? E também eu estou procurando agora seguir essas ondas aí, os 8 alimentos, não sei o que lá, os 15 suplementos, não sei o que lá. O pessoal gosta desses números, né? Então estou aprendendo aí, um tempo aí. Mas o mais importante mesmo, doutor, é a questão da abordagem de uma linguagem. A gente não fala mais popular, mas mais leiga, na verdade, né? Porque o conhecimento científico ele é muito, às vezes, áspero. Mas o pessoal fala que apesar de eu falar tecnicamente, eu também explico bem as coisas. Sim, sem dúvida. Mas, assim, mas ainda é difícil para algumas pessoas. Aí por isso que eu estou ainda fazendo cada vez procurando melhorar mais. A gente está aqui na Terra para melhorar cada vez mais. Né? É um aprendizado constante, Com certeza. A gente sempre tem os amigos, os inimigos, entre aspas, né, que a gente são mais os adversários do que outra coisa, e a gente está aqui no planeta para uma evolução, como a gente sempre fala aqui no Salutes, segundo os termos hindus, né, estimular nossas skandhas, que são as tendências positivas que todos nós trazemos aí com o nosso, não só do DNA, mas nas características anímicas e espirituais, e transformar as chamadas nidanas, as tendências negativas, em tendências positivas, transformar as nidanas em skandhas. E para isso a gente tem embates, tem vitórias, tem derrotas, e a questão da derrota é sempre levantar e ficar mais forte para continuar na luta de uma maneira mais adequada. Este é o último programa Salutes de 2018. Eu me despeço aqui, desejando a todos um excelente festas, Natal, Ano Novo, etc. E a gente vai se encontrar aqui em 2019 para dar continuidade ao nosso projeto, que é intensificar a ligação das medicinas ancestrais com as medicinas quânticas. Tem muitas informações, tem muitas coisas acontecendo. O curso de pós lá promovido pelo Instituto Bem e pelo Alexandre da Nova Ciência está maravilhoso, está modular, está crescente. São 180 pessoas que vêm do Brasil inteiro, uma vez por semana, um final de semana por mês aqui em São Paulo. É um encontro, é praticamente uma festa em família, porque saímos para almoçar, saímos para jantar, no sábado e domingo, chega no domingo, 8 horas da noite, ninguém quer ir embora, né? Todo mundo está lá, do Rio Grande do Norte, do Rio Grande do Sul, tem médico de Santa Catarina, Mato Grosso, enfim. É maravilhoso o curso e tem muitas novidades. Microscopias de campo escuro, com diagnósticos, equipamentos novos, coisas maravilhosas. Então, curtam bem as festas, em 2019 estaremos aqui juntos novamente, com muitas novidades, inclusive contando com a presença do Dr. Alain Dutra. Posso falar as últimas palavras? As últimas palavras são suas, doutor. Muito bem. Pessoal, então a gente falou de algumas substâncias que a gente chama de nootrópicos, que ajudam no funcionamento do cérebro. Lógico que nada substitui a alimentação correta, atividade física correta, dormir, gerenciar o estresse e tomar água. Tá? Isso são coisas básicas, tá? E nós podemos falar de outros nutrientes, não vai dar tempo aqui de falar, mas dá uma checada no meu canal do YouTube, tá? Se você escrever alainuro.com/canal, você vai dar direto no meu canal do YouTube, ou se eu pesquiso no YouTube pelo meu nome, você vai achar o canal em que nós estamos sempre falando de novas substâncias que ajudam no funcionamento cerebral, além dos hábitos de vida, né, que vão te ajudar nesse sentido. Tá? Eu agradeço muito a sua presença, né, Dr. Alain Bem de Santo André aqui para conceder a entrevista para a gente. E eu agradeço muito a sua vinda, eu sei que a sua agenda é lotada e teve que fazer um certo esforço para estar presente aqui com a gente. E foi uma honra ter feito esse último programa Salutes deste ano consigo. Igualmente. E já fica o convite para o próximo ano a gente dar continuidade. Eu sei, ele já tem vários estudos, inclusive ligados à área para tratamento de próstata, para testosterona. Eu vi várias coisas que você já fez e que eu quero trazer para cá, viu? Sim, inclusive não vamos falar mais sobre esse assunto em momentos posteriores, né, em outras datas, com certeza.
São assuntos maravilhosos e eu conto com a sua presença aqui em breve. Muito obrigado. É um grande prazer estar aqui. Boas festas a todos, então. Um excelente final de ano, início de ano também. Nos vemos em janeiro de 2019, um novo ciclo, porque esperamos que seja um novo ciclo maravilhoso para o país, para todo mundo, para todos nós, e com muitas novidades e com crescimento contínuo. Saúde, festa, bastante força e união para todos. Até lá.